infância foi povoada de histórias. Histórias que eu ouvi do meu pai, da minha mãe, das minhas avós, das minhas tias, dos meus tios. As histórias que eu li e ouvi dos livros, como esse. Tão logo eu aprendi a ler, esse livro me foi dado de presente. A Sereiazinha e Outras Histórias Bonitas, do Andersen. Desse livro, uma história me comoveu profundamente. E é essa história que eu vou contar a vocês. A Princesa e a Ervilha. Era uma vez um príncipe que procurava uma princesa, mas queria que fosse ela legítima. Viajou pelo mundo todo para ver se a encontrava. Porém, sempre havia alguma dúvida. Princesas, dizia ele, haviam muitas. Contudo, não era fácil chegar-se à certeza de que eram legítimas. E ele acabou por voltar para casa, muito triste, aborrecido, porque estava ansioso pela sua princesa. Uma noite, anunciou-se tremenda tempestade no céu. Trovejava, relampejava e chovia como nunca. Era uma noite horrorosa. E quando o temporal era mais intenso, alguém bateu à porta do palácio. O velho rei, em pessoa, foi abrir. Era uma princesa que estava de pé do lado de fora, bastante molhada por causa da chuva. A água escorria-lhe em fios pelos cabelos, pelo vestido, pelos sapatos rasgados. Estava ensopada dos pés à cabeça, porém afirmava: era uma princesa legítima. A velha rainha não disse nada, mas pensou: logo saberemos se está falando a verdade. Foi ao quarto de dormir, tirou todas as roupas da cama e sobre o estrado de madeira deixou um grãozinho de ervilha. Depois mandou buscar 20 colchões e empilhou-os por cima do grãozinho. E não contente com isto, ainda forrou os colchões com 20 acolchoados de penas. E em cima disso tudo foi que se deitou a princesa para dormir aquela noite. E pela manhã, a astuciosa rainha indagou, muito amável: dormiu bem? E a princesa queixou-se: eu dormi pessimamente. Mal pude fechar os olhos durante a noite toda. Eu não sei o que havia na cama. Tive a impressão de estar deitada sobre alguma pedrinha. Ai, o meu corpo está cheinho de marcas roxas. Ai, foi horrível. Logo viram que ela devia ser mesmo, então, uma princesa legítima, pois sentiram uma ervilha por debaixo de 20 colchões
e 20 acolchoados de penas. E só mesmo uma princesa legítima poderia ter a pele assim tão delicada. O príncipe, muito feliz, desposou-a, finalmente certo de que encontrara uma legítima princesa. O grãozinho de ervilha foi guardado num museu e lá ele deve estar ainda, se é que não o roubaram. E esta é uma história verdadeira. E entrou pelo pé do pato e saiu pelo pé do pinto. Quem quiser que conte 5. E essa foi a história da princesa Ervilha, do Andersen. Vocês devem estar pensando que história que é essa. Eu mesmo, quando criança, fiquei imaginando que doidice é essa, 20 colchões e 20 acolchoados de penas e sentir um grão de ervilha. Era isso mesmo? A prova que deveria passar uma menina para dizer que ela é a princesa legítima. E o que vem a ser legítimo? E por que foi o rei que abriu a porta do castelo numa noite de chuva? Numa noite terrível de chuva, uma noite tenebrosa. Os reis não têm serviçais, não têm um mordomo? E por que foi a rainha que foi criar uma situação para ver se aquela menina era legítima? Ela mesma, a rainha, foi preparar a cama de uma desconhecida que estava toda molhada, que nem um pinto, com sapatos todo rasgados. Então, pelo jeito, ela era uma menina pobre. E por que o príncipe viajou o mundo afora, atrás de uma mulher, uma princesa, e não achou? Procurou tanto em tantos lugares, mas que príncipe é esse que tão exigente? Essas perguntas e muitas outras a partir da leitura deste conto. E no fundo, eu, na minha meninice, pensava: será que se eu dormir num colchão assim, numa cama assim, com tanta coisa, e eu lá em cima, será que eu vou sentir um grão de ervilha? E se eu não sentir, eu vou encontrar um príncipe? E o que é um príncipe? Vejam só, o ideário feminino sendo formado. Feminino e masculino, porque quando meus primos, meus irmãos leram essa história, eles se colocaram no lugar do príncipe, do rei, num exercício de empatia. Mas será que eu vou ter que correr mundo afora, atrás de algum par, de algum amor? Enfim, vocês estão percebendo o incrível mundo, universo que as histórias nos apresentam e nos questionam e trabalham no interior da nossa psique, não é? Então esse é o objetivo de hoje, trazer para vocês a contação de histórias e reflexões feitas por alguns teóricos da psicologia da arte e da educação, porque também eles perceberam a riqueza de possibilidades humanas e de conhecimento de si, do mundo, que os contos, neste caso um conto de fada, apresenta. E hoje vocês vão ter o contato com 3 autores que no interior do nosso curso vocês terão oportunidade de conhecer um pouco melhor e que vão fazer uma abordagem
a partir das suas teorias e com o universo das histórias, da contação de histórias. São eles o Vygotsky, o Freud e o Jung, não é? Então, vamos a essas ideias. Contar e ouvir histórias, como há pouco disse, tem sido objeto de pesquisas e estudos, não é? De inúmeros autores, em várias áreas de saber. No campo da psicologia, vocês vão conhecer um pouquinho do Bruno Bettelheim, que a partir da teoria de Freud, da psicanálise, ele vai nos trazer elementos para entender os contos de fadas, o Carl Gustav Jung e depois o Vygotsky. A começar pelo Bruno Bettelheim. Então, como eu há pouco disse, ele é seguidor da teoria psicanalítica de Freud, que busca no inconsciente acontecimentos, motivos, episódios que influenciam os indivíduos na vida externa. E nesse sentido, ele faz ressalvas e apontamentos justamente aos contos de fadas, destacando as características psíquicas dos seus personagens e que podem revelar a presença dos processos do id, do ego, do superego, que Freud classificou como reações conscientes e inconscientes. Porque, segundo Freud, justamente o id é a instância original dentro da psique, é a matriz dentro da qual o ego e o superego se diferenciam. E o ego é o responsável pelo contato com o ambiente, com a realidade externa, e constitui a sede de quase todas as funções mentais. Superego é o sensor das funções do ego e decide se algo é certo ou errado, de modo a garantir que uma das pessoas age em harmonia com os padrões sociais vigentes. E também, além do id, do ego e do superego, então todos os mecanismos de defesa que nós vamos estudar durante o curso e todos os complexos que são abundantes nos contos de fadas e que, daí no caso de uma prática artística, onde o contador de histórias vai selecionar o seu repertório, ele pode sim levar em conta. Pois sabendo trabalhar esses elementos ao contar uma história, poderá surtir um efeito mais amplo e intenso naquele que ouve, de modo a instigá-lo a perceber melhor e vivenciar seu ser sensível nas suas trocas vivenciais, inclusive permitindo trazer para o consciente, via processo da identificação, memórias, traumas, entre outros aspectos presentes ainda no inconsciente, pela via da sublimação. Ou seja, uma vivência em arte, contar e ouvir histórias, pode estimular os indivíduos na busca de possíveis soluções para a sua existência. Um dos mecanismos de defesa do ego, onde os impulsos inconscientes são desviados e seus objetos primitivos para fins socialmente úteis se integram à personalidade. Então, nessa história que nós ouvimos da princesa e da ervilha, não é? Como entender essa busca pelo feminino, pelo amor, não é? Que complexo é esse? Ir mundo afora em busca de um amor e ter que passar pelo crivo do pai e da mãe. Então, esses mecanismos socialmente que precisam ser referendados, não é? Então, e veja que memórias são essas, não é? Que nós observamos não só nessa história, mas muitas outras, aonde os personagens saem em busca de alguém, de uma parceria, de um amor. É disso que o Bruno Bettelheim está falando. E agora vamos falar do Jung, não é?
que trabalhou com Freud, depois dele se apartou e nos proporcionou, né, toda a psicologia analítica. Nise da Silveira, uma brasileira que escreveu um livro, Jung, Vida e Obra, ela vai dizer assim: os contos de fadas, do mesmo modo que os sonhos, são representações de acontecimentos psíquicos, mas, enquanto os sonhos apresentam-se sobrecarregados de fatores de natureza pessoal, os contos de fada encenam dramas da alma com materiais pertencentes a todos os homens em comum. Ele nos revela esses dramas na sua rude ossatura, despojados dos múltiplos acessórios individuais que entram na composição dos sonhos. Não é? Então, aqui o inconsciente coletivo que se revela, porque os contos de fada têm origem nas camadas mais profundas do inconsciente, comuns à psique de todos os seres humanos. Pertencem ao mundo arquetípico, como estamos ou vamos estudar durante o nosso curso. Por isso, seus temas reaparecem de maneira tão evidente e pura nos contos de países mais distantes, em épocas mais diferentes, com um mínimo de variações. Este é o motivo por que os contos de fada interessam a psicologia analítica. E eu também trago aqui uma fala do próprio Jung, onde ele diz que mitos e contos de fadas dão expressão a processos inconscientes e a sua narração provoca, então, em todos nós, a revitalização desses processos, restabelecendo assim conexão entre o consciente e o inconsciente. Na história, a princesa e a ervilha, a gente também pode se arriscar e falar em processo de individuação, não é? Então, a longa jornada, aonde tanto o príncipe como a princesa, eles têm uma jornada até se encontrarem, porque a história vai muito além do que foi lido. Que caminhos foram esses que o príncipe traçou para chegar à conclusão de que deveria voltar para casa porque não encontrou o seu amor, não é? E essa pobre moça, quem ela era? De onde ela veio? E como ela soube que era ela, a princesa legítima? Enfim, questões para sentirmos e pensarmos. E agora nós vamos rapidamente, para concluir a nossa videoaula, trazer uma pequena contribuição já no campo da psicologia da educação, para falar em Vygotsky, porque nós acreditamos que o aluno que trabalha as suas emoções nas histórias, ele, ao sentir que para ele se destacam na história raiva, medo, tranquilidade, alegria, só para citar algumas, não é? Então, Vygotsky, ele vai nos dizer que as transformações ocorridas na interioridade da criança e também do adolescente ganha destaque o papel da fantasia e da imaginação. E aponta que a atividade criadora da imaginação, que fomenta e fornece material para a fantasia, é a responsável pela riqueza e a diversidade das experiências vividas por todos os indivíduos. Então, sendo sua propriedade também fornecer possibilidade de se afastar da realidade em uma atividade relativamente autônoma da consciência. E a imaginação, então, agencia esse movimento lúdico de deslocamento do real. E na arte, seja no teatro ou em contações de histórias, em
que se apresenta uma outra realidade mais intensa, colorida, a imaginação mostra outras possibilidades de leitura do real, cada vez mais complexas e enriquecidas. Lembram que aqui eu disse quantas e quantas questões que eu lembro que surtiram na minha alma, no meu ser, a partir das inúmeras leituras. E eu também pedia que me lesse essa história, porque quantas e quantas coisas que eu percebia que eu queria entender, imaginava e que não se encaixava. Então, em criança, eu tive essa possibilidade de trabalhar, então, fantasia e imaginação pelas histórias. E nisso eu me sinto muito abençoada. Então, privilegiar a contação de histórias no ambiente escolar torna possível aos alunos lidarem com as suas próprias emoções, a partir do momento que a fantasiam, a partir das referências emocionais dos personagens. E o Vygotsky, ele diz que sentimento e fantasia não são dois processos separados de si, mas essencialmente o mesmo processo. Estamos autorizados a considerar a fantasia como a expressão central da reação emocional. Então, já concluindo aqui a nossa fala, o processo de identificação, tanto do ouvinte quanto do contador de histórias com personagens e situações narradas, o aproxima via imaginação da realidade ficcional. E quando isso ocorre, minha gente, as emoções suscitadas podem chegar a um nível de tal intensidade e ocorrer a catarse. Essa escolha feita pelo ouvinte, pelo contador de histórias, pode ter ocorrido de modo consciente ou não. No entanto, o indivíduo percebe, ele sente a necessidade de aprender algo, de que a história traz elementos, aprendizados extraídos de situações as quais ele ainda não vivenciou e, portanto, ainda não integrou ao seu arcabouço psíquico, cognitivo, afetivo e social. Então, aqui fica o convite, queridos alunos, para que leiam, relembrem as histórias da infância, as histórias dos avós, bisavós, dos vizinhos, dos compadres, dos livros, não é? Os livros, essa preciosa companhia de uma vida. E aqui, no finalzinho trago aqui para vocês também, gente, nas referências, tem o Bruno Bettelheim, o Freud, mas dentro da psicologia analítica, um livro que aqui no nosso país virou best-seller. Não obstante isso, né? O fato é que é um precioso livro para entender a perspectiva junguiana no contador de histórias e nas histórias, que é Mulheres que Correm com os Lobos, Mitos e Arquétipos da Mulher Selvagem, da Clarissa Pinkola-Estés. E também da Marie-Louise von Franz, O Significado Psicológico dos Motivos de Redenção nos Contos de Fada, ela que foi colaboradora de Jung e traz preciosos estudos sobre a área. Também Anísio da Silveira, que já citado, na minha tese que vocês têm disponíveis, eu falo sobre Vygotsky, não é? E a contação de histórias, um capítulo especial sobre isso. E aqui o Vygotsky, por ele mesmo, no livro Desenvolvimento Psicológico da Infância e Psicologia da Arte. Agradeço a atenção e sejam felizes, contadores e ouvidores de histórias. Um abraço.